sétimo ano. Eu sou Ana de Lourdes, professora de língua portuguesa da Escola Municipal Padre Leonel Franca. Estou aqui para orientar vocês nas atividades de língua portuguesa do MCE de 8 de setembro para todos os alunos do sétimo ano da oitava CRE. Olá, sétimo ano. Nós estamos aí com o material de complementação escolar de 8 de setembro e as atividades de língua portuguesa estão nas páginas 11, 12 e 13. Então, começando aí na página 11, mais uma vez o material traz canção de Tom Jobim, do grande Tom Jobim, né? Nós temos dessa vez a letra da canção aí, Chovendo na Roseira. Seria muito bom você apreciar essa música, né? Você vai lá no QR Code que está lá embaixo na página 11 ou clica no link que também está lá embaixo na página 11, né? Bom, temos aí na página 11 a letra do Chovendo na Roseira e 3 questõezinhas. Vamos ver aqui a primeira, que está pedindo para retirar do texto um termo utilizado pelo eu lírico para falar com os leitores. Então, para a gente relembrar, o eu lírico é quem está falando no poema. E a gente também pode dizer o eu poético, né? A voz que fala no poema. Então, esse eu lírico aí, ele está procurando trazer o leitor para a conversa. Então, vamos achar aí o termo que ele está usando para chamar esse leitor, né? Logo de cara ali, olha, está chovendo na roseira. É o olha. Mais para baixo um pouquinho, na terceira estrofe, olha, um tico-tico mora ao lado. Mais abaixo um pouquinho, olha, que chuva boa prazenteira. Olha, o jasmineiro está florido. Agora, para vocês resolverem melhor o 2, eu coloquei a observação aí sobre fato e opinião. Então, fato é aquilo que realmente acontece, que a gente comprova, né? E a opinião é a interpretação do fato, é a nossa visão sobre um determinado fato, sobre uma determinada situação. Então, na questão 2, no trecho, está chovendo na roseira. Isso aí, a gente tem um fato, né? Uma coisa que pode ser, inclusive, comprovada. A questão 3, no trecho, um tico-tico mora ao lado, o termo destacado dá a ideia de tempo ou de lugar. Gente, ao lado, não há o que discutir, é a ideia de lugar, né? E ainda na página 11, tem ali para refletir, né? O eu lírico da letra de canção parece querer nos mostrar que há uma natureza que deve ser notada e cuidada com responsabilidade. Leia o texto para seus familiares e organize um debate sobre o tema. A natureza é de todos e deve ser preservada. Então, seria muito interessante você, junto com a sua família, conversar um pouquinho a respeito, né, do texto, da natureza, da preservação da natureza. Passarinho quis pousar não deu, porque o tiro partiu, mas não pegou. Passarinho quis pousar não deu, voou, 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 voou. São versos de uma letra de canção de Antônio Carlos Jobim, né? O nosso grande homenageado. Bom, Tom Jobim foi eleito pela revista Rolling Stone em 2008 o maior músico brasileiro de todos os tempos, né? E o Tom Jobim, ele tem umas letras que falam muito da natureza, muito, muito, muito.
dá para a gente perceber o quanto ele apreciava, né? E os recadinhos também que ele manda para a gente através dessas letras de música, para a gente cuidar da natureza, proteger, né? Fazer reflexões. Bom, agora uma outra coisa interessante é que várias personalidades brasileiras, né, ganharam belas homenagens na Orla Carioca. E o Tom Jobim foi uma dessas pessoas. Ele ganhou uma estátua lá em Ipanema. E Carlos Drummond de Andrade foi um grande poeta brasileiro. Ele também ganhou uma estátua, a dele lá em Copacabana, né? Então, assim, muito interessantes. Aí, por falar em Drummond, o material trouxe para gente um trechinho de um poema muito legal do Drummond. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. E dá para a gente perceber que não está o poema todo, porque ó, os colchetes e as reticências, né? Então, pegaram esse poema, né, do Carlos Drummond para tirar uma ideia dessa estrutura do poema dele e fizeram um anúncio publicitário que diz o seguinte: no meio do caminho tinha uma pedra e uma ponta de cigarro e uma lata e um saco de plástico e até cacos de vidro. Então dá para gente, né, pensar um pouquinho. Então isso daí, esse anúncio publicitário, ele tem um propósito, né? Então eu coloquei ali para vocês uma observação sobre esse gênero textual, que ele é usado para promover uma marca, um produto, um serviço ou uma ideia para um determinado público. Então a gente tem aí um anúncio publicitário que está promovendo uma ideia. Aqui, nesse caso, é uma ideia. Está fazendo uma campanha. Então, está chamando a atenção para essa sujeira, né? Que é esse lixo que as pessoas deixam no seu caminho, deixam nos seus ambientes. Ok? Ainda na página 12, vamos conversar agora sobre o texto. E o texto em questão é um anúncio publicitário, né? Que faz ali, tira a ideia do poema lá do Drummond, né? No meio do caminho tinha uma pedra e uma ponta de cigarro e uma lata e um saco de plástico e até cacos de vidro. E também tem imagem, né? Esse anúncio publicitário aí, a gente pode dizer que tem linguagem verbal, que tem ali o texto, né? E linguagem não verbal, que são as imagens. Bom, vamos ver aqui, na primeira questão, qual a finalidade do anúncio. Aí eu até coloquei para vocês uma observação, né, sobre finalidade do texto. Aí a gente tem aqui uns verbos que podem expressar algumas finalidades de texto. O texto pode ter como finalidade explicar, informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar, etc. Olha, a gente pode até dizer que a finalidade desse anúncio seja advertir para as questões ambientais aí, a questão do lixo, né?
E a gente também pode dizer que ele também está divulgando uma ideia, como a gente viu anteriormente, né, sobre o anúncio publicitário. Então, ele tem também essa finalidade de divulgar alguma coisa. E aqui, nesse caso, não é uma marca, não é um produto, mas sim uma ideia, né? Uma ideia de que as pessoas precisam se orientar para não poluir o meio ambiente. A questão 2, comparando o poema de Drummond e o texto do anúncio. Indique qual a semelhança entre eles. Pessoal, a semelhança que a gente percebe aí é na questão da parte da linguagem verbal, do texto. Então, tirou-se a ideia ali do caminho, né? Que tinha uma pedra, e eles aproveitaram e colocaram algo assim, coisas assim, altamente indesejáveis que a gente encontra nos nossos caminhos, não é? Enquanto lá no poema do Drummond, a pedra seria um problema, alguma coisa que nos impedisse ou dificultasse o nosso caminho. Agora, ali no anúncio, a gente já tem a ponta de cigarro, lata, saco de plástico, cacos de vidro, que são materiais que não deveriam estar naquele lugar, né? Então, tem uma observação para vocês que é intertextualidade. Ó. É quando um texto se parece com outro, seja pela forma ou pela presença de elementos iguais. Então, a gente tem aí esses dois textos, né, a gente tem uma semelhança aí na forma e até um pouquinho também na ideia do caminho. Tá falando do caminho, ok? Na página 13, temos o espaço criação. E está sendo pedido que você crie um anúncio publicitário. Então, um anúncio publicitário, ele vai vender uma ideia, divulgar uma marca ou um produto. E, no nosso caso aqui, o que está sendo pedido é que a gente faça um anúncio publicitário com uma mensagem de advertência, né? Agora, advertir com relação a quê? A preservação ambiental, né? Vocês teriam que vender a ideia de que sem a preservação ambiental não haverá futuro para a humanidade. E, como boa parte dos anúncios publicitários, vocês vão mesclar linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal, nós usamos palavras. Linguagem não verbal, nós usamos imagens, nós usamos sons, enfim, não são as palavras mais, tá? Então, vai ser ali mesclando linguagem verbal e linguagem não verbal, né? Na página 13, nós temos aí a lembrança de que o dia 5 de setembro, que no dia 5 de setembro é comemorado o Dia da Amazônia, né? Que é um dos nossos grandes patrimônios naturais. E está lembrando também que 8 de setembro é comemorado o Dia Mundial da Alfabetização. Aí dá uma sugestão aí para mostrar o quanto assim, é importante a questão da alfabetização. Nós vivemos numa sociedade e que aqui no Rio de Janeiro, né, nós precisamos e muito ter esse domínio, né, da alfabetização. Então, dá aí como sugestão para vocês ler um livrinho, né, que é o Passarinho
para uma pessoa que não saiba ler e que esteja aí com vocês, tá bom? Fica a dica e terminamos por aqui.